E se uma escolha pensada para mudar sua vida virasse um verdadeiro terremoto emocional? Imagine só, você decide ter um filho sozinha, mas um erro no processo coloca não só você, mas também outra família, no centro de um conflito inimaginável. Quem tem o direito de decidir o futuro de uma vida que começou por um erro humano? Olivia sempre foi uma mulher decidida. Aos 35 anos, era arquiteta de sucesso, morava sozinha em um apartamento espaçoso e havia conquistado tudo o que queria. Viagens, amigos e independência financeira preenchiam sua vida. No entanto, uma lacuna silenciosa a acompanhava: o desejo de ser mãe. Esse sonho crescia desde a juventude, mas sem pressa. Diferente de suas amigas, Olivia nunca idealizou um casamento ou uma família tradicional. Ouvia as provocações em reuniões de família. Olivia, você precisa sossegar e encontrar alguém. Ela sorria sem dar muita atenção. Mas, nos últimos anos, começou a sentir que estava pronta para trazer uma vida ao mundo. Por que esperar por um parceiro, quando sabia que tinha amor e recursos suficientes para criar um filho? Após meses de pesquisa, encontrou uma clínica de fertilidade renomada. Escolheu com cuidado, especialistas experientes, boas recomendações e um sistema que lhe permitia decidir cada detalhe do processo. Durante sua primeira consulta, foi recebida pela doutora Helena, uma profissional confiante e atenciosa. Você está certa da sua decisão? Perguntou Helena, com um sorriso encorajador. Olivia respondeu sem hesitar. Nunca estive tão certa de algo na minha vida. O processo foi meticuloso. Exames, consultas e a escolha do doador ocuparam as semanas seguintes. Olivia analisou atentamente cada perfil genético oferecido pela clínica. Buscava um histórico de saúde impecável, inteligência e características físicas compatíveis com as suas. Quando encontrou o doador ideal, sentiu uma conexão inexplicável. No dia da inseminação, Olivia estava nervosa, mas decidida. Sentada na sala de espera, observava as outras pacientes ao seu redor, mulheres sozinhas como ela e casais esperançosos. Quando seu nome foi chamado, levantou-se e entrou na sala de procedimentos. Tudo parecia tão técnico e impessoal, mas, para Olivia, aquele momento era carregado de significado. Após o procedimento, Olivia voltou para casa com um misto de ansiedade e esperança. Cada pequeno sintoma, cada sensação diferente, trazia uma nova onda de expectativas. 10 dias depois, segurava um teste de gravidez positivo. As 2 linhas pareciam brilhar, confirmando que seu sonho estava se tornando realidade. Naquela noite, Olivia pegou um pequeno par de sapatinhos amarelos que havia comprado meses antes, como um amuleto de sorte. Colocou-os na prateleira do quarto ao lado de uma foto dela em Paris. É o começo de uma nova jornada, pensou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela sabia que os meses seguintes seriam cheios de desafios, mas a felicidade que sentia naquele momento superava qualquer medo. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida estava completa. Enquanto Olivia celebrava a gravidez, Larissa e Vinícius enfrentavam outra realidade. Casados há 8 anos, o casal compartilhou sonhos, desafios e conquistas, mas carregava a dor de uma luta silenciosa, a infertilidade. Larissa era professora de biologia e tinha um olhar analítico sobre o mundo. Ela compreendia o processo de reprodução com clareza científica, mas isso não a poupava do sofrimento emocional. Vinícius, advogado, era um homem pragmático e positivo. Sempre dizia que, com determinação, qualquer obstáculo poderia ser superado. No entanto, após inúmeras tentativas e tratamentos frustrados, o otimismo de ambos começava a se desgastar. Talvez seja a hora de aceitar que não podemos ter filhos, disse Larissa certa noite, enquanto se sentava na cama, com os ombros curvados pelo cansaço emocional. Não diga isso, Larissa. Sempre há um caminho. Talvez não seja o mais fácil, mas nós vamos conseguir. A esperança veio com a indicação de um médico amigo de Vinícius sobre a fertilização in vitro. Após uma longa conversa, decidiram tentar. Era a última cartada, e ambos sabiam disso. No entanto, o custo do tratamento e a carga emocional os deixavam apreensivos. A clínica que escolheram era liderada pela doutora Helena, especialista conhecida por sua abordagem humanizada. Na primeira consulta, Helena explicou os detalhes do procedimento com paciência,
enquanto Larissa e Vinícius ouviam atentos. O processo é exigente, mas temos chances reais de sucesso, disse Helena, com um sorriso encorajador. Nos meses que se seguiram, Larissa passou por injeções hormonais e exames constantes. O corpo reagia, às vezes com cansaço extremo e mudanças de humor, mas ela persistia. Vinícius fazia questão de acompanhá-la em cada etapa, segurando sua mão antes e depois de cada consulta. Ele sabia que Larissa era forte, mas também sabia que ela precisava de apoio. O dia da transferência do embrião chegou. O casal chegou cedo à clínica, visivelmente nervoso. Larissa vestiu a bata e seguiu para a sala de procedimentos. Antes de entrar, olhou para Vinícius e tentou sorrir. "E se não der certo?" perguntou, com a voz trêmula. "Vai dar. E, se não der, a gente tenta de novo. Estamos juntos nisso." O procedimento foi rápido e tranquilo. Helena garantiu que tudo correu conforme o planejado. O casal deixou a clínica com um misto de alívio e ansiedade. Nos dias seguintes, Larissa evitava criar muitas expectativas, mas, em silêncio, não conseguia deixar de imaginar como seria segurar seu filho nos braços. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era a clínica. Vinícius atendeu, enquanto Larissa o observava da cozinha, tentando decifrar sua expressão. "Houve uma complicação?" ele perguntou, franzindo a testa. "A doutora." Helena pediu para que ambos fossem à clínica no dia seguinte para conversar pessoalmente. O tom cauteloso da médica deixou o casal inquieto. Larissa tentou manter a calma, mas uma sensação de angústia começou a tomar conta dela. "O que será que aconteceu?" perguntou, enquanto Vinícius a abraçava. "Não sabemos ainda. Vamos esperar a doutora Helena explicar." Olivia começava a perceber as pequenas mudanças no corpo. A leveza da ideia de carregar uma nova vida trazia um misto de euforia e calma. Ela estava entrando no 2º trimestre de gravidez e tudo parecia perfeito. Mas uma ligação inesperada da doutora Helena mudaria tudo. "Olivia, precisamos conversar pessoalmente. É sobre o seu procedimento de inseminação." O tom grave da médica deixou Olivia em alerta. Não era normal a clínica pedir um encontro fora do cronograma. Mesmo tentando controlar o nervosismo, não conseguiu evitar que sua mente criasse cenários assustadores. Algum problema com o bebê? Com sua saúde? Ao chegar à clínica, foi conduzida a uma sala reservada. Helena esperava com uma expressão tensa e acompanhada de um advogado da instituição. O coração de Olivia batia acelerado. "O que está acontecendo?" perguntou. Helena suspirou profundamente antes de responder. "Olivia, preciso te informar sobre um erro grave que ocorreu no seu procedimento de inseminação. O óvulo utilizado era seu, mas o espermatozoide não era do doador que você escolheu. Ele pertence a um paciente da clínica, Vinícius." Olivia ficou paralisada. Sua mente tentava assimilar as palavras da médica. "Como isso pode acontecer? Eu analisei cada detalhe daquele doador", protestou, sentindo a raiva se misturar ao choque. "Foi uma falha humana, Olivia. O material de Vinícius foi usado por engano durante o seu procedimento. Ela precisava de um momento para processar. Era o seu bebê, isso era inquestionável. Mas agora havia outra pessoa conectada biologicamente àquela criança." Enquanto isso, Larissa e Vinícius, o casal afetado pelo erro, recebiam a mesma notícia. Após anos lutando contra a infertilidade e finalmente gerarem material biológico saudável, descobriam que o espermatozoide de Vinícius havia sido usado em outra paciente. "Você está dizendo que o nosso material foi usado para gerar uma criança que está sendo gestada por outra mulher?" perguntou Larissa, a voz embargada. "Sim, e sentimos muito pelo que aconteceu. A paciente, Olivia, já foi informada", explicou Helena. Larissa e Vinícius ficaram devastados. Para Larissa, aquilo parecia o roubo de um sonho. Vinícius, mais pragmático, tentava pensar em como resolver a situação sem causar mais sofrimento. Os dois lados concordaram em se encontrar para discutir o futuro. O encontro aconteceu na clínica, em uma sala carregada de tensão. Olivia sentou-se à frente de Larissa e Vinícius, observando-os pela primeira vez. Eles pareciam nervosos,
mas também determinados. Eu entendo que isso é difícil para vocês, mas esse bebê é meu, começou Olivia, com firmeza. Ele cresceu dentro de mim desde o primeiro momento. Não é só uma conexão biológica, é emocional. Larissa, com a voz embargada, respondeu. Nós respeitamos isso. Mas ele também é biologicamente ligado a Vinícius, meu marido. Isso não pode ser ignorado. Vinícius interveio, tentando manter o tom calmo. Ninguém quer transformar isso em um conflito, Olivia. Queremos apenas encontrar um caminho que seja justo para todos, principalmente para a criança. Olivia sentia o peso da situação aumentar a cada palavra. Ela sabia que aquele não era o resultado que nenhum deles havia imaginado, mas não conseguia aceitar a ideia de que alguém pudesse tirar dela o bebê que já amava tanto. O encontro terminou sem resoluções concretas, apenas com a promessa de que continuariam conversando. No entanto, todos os envolvidos sabiam que não seria fácil. Nas semanas seguintes, Olivia tentou seguir sua rotina, mas o caso consumia sua mente. Quando sentia os chutes leves do bebê, chorava sozinha, perguntando-se como lidaria com aquilo. Eu o amo. Ele é meu filho. Como podem questionar isso? Larissa e Vinícius também viviam o impacto emocional do erro. Larissa, às vezes, evitava falar sobre o assunto, mas Vinícius era mais direto. Consultou advogados, querendo entender os direitos que tinham como pai biológico da criança. Não quero causar sofrimento para ela, disse Vinícius, num tom resoluto. Mas precisamos lutar por esse bebê, Larissa. O capítulo termina com Olivia olhando a imagem do ultrassom em mãos, passando o dedo sobre o pequeno rosto ainda em formação. Eu prometo que vou lutar por você, murmurou, enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto. As semanas que se seguiram ao encontro entre Olivia, Larissa e Vinícius foram marcadas por tensão e incertezas. O erro que uniu suas histórias parecia impossível de resolver. Nenhum dos lados queria abrir mão do bebê, mas cada tentativa de diálogo trazia mais dor do que respostas. Olivia, que antes encarava a gestação como um período de plenitude, agora se sentia cercada de dúvidas e insegurança. Seus pensamentos oscilavam entre o amor incondicional pelo bebê e o medo de que Larissa e Vinícius pudessem interferir em sua vida para sempre. Naquela manhã, enquanto acariciava a barriga ao som de uma música suave, seu telefone tocou. Era uma ligação de seu advogado. Olivia, o casal entrou com uma ação judicial. Eles estão pedindo o reconhecimento da paternidade biológica de Vinícius e o direito de participação na vida da criança. A notícia deixou Olivia perplexa. Eles querem tomar meu bebê? Perguntou, a voz trêmula. Não exatamente. Pelo que consta, estão pedindo o reconhecimento de Vinícius como pai, mas isso pode abrir caminho para outras demandas no futuro. Enquanto Olivia assimilava a notícia, Larissa e Vinícius também enfrentavam conflitos internos. Larissa passava horas na sala de estar, em silêncio, olhando para um quadro abstrato que decorava a parede. Vinícius se aproximou e sentou ao seu lado. Estamos fazendo a coisa certa, Larissa? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Eu não sei, Vinícius. Só sei que não consigo aceitar que outra mulher tenha nosso filho sem que possamos fazer parte da vida dele. Não quero machucar ninguém, continuou Vinícius. Mas ele é parte de mim. Como pai, eu preciso lutar por ele. Larissa balançou a cabeça, concordando, mas o peso daquela decisão parecia sufocá-la. Ela queria acreditar que estavam agindo pelo bem da criança, mas temia que o processo judicial criasse uma ferida impossível de curar. No tribunal, as audiências começaram com declarações formais de ambas as partes. Olivia se manteve firme, mas o impacto emocional era evidente. Em uma das sessões, olhou diretamente para Larissa e Vinícius. Vocês acham que isso é fácil para mim? Eu nunca planejei essa situação. Mas, desde que descobri que estava grávida, eu me conectei com esse bebê. Ele é meu filho. Larissa tentou responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Foi Vinícius quem falou. Nós não estamos dizendo que não entendemos o que você sente, Olivia. Mas ele também é meu filho. Não podemos simplesmente ignorar isso. A juíza decidiu que ambos os lados precisavam de mais tempo para chegar a um acordo antes que a questão fosse formalmente decidida. No entanto, o desgaste emocional era inegável.
De volta à sua rotina, Olivia tentava encontrar alívio nos pequenos momentos. Durante uma consulta de pré-natal, o médico a convidou a ouvir o som do coração do bebê novamente. Era como se aquelas batidas a conectassem diretamente à criança, reafirmando seu amor e sua determinação de protegê-lo. "Está tudo bem com ele?" perguntou ao médico, ansiosa. "Ele está saudável e crescendo normalmente." Enquanto isso, Larissa e Vinícius buscavam apoio na terapia de casal, tentando manter o relacionamento em meio à turbulência. A terapeuta, uma mulher de meia-idade com um olhar gentil, os desafiou a refletir sobre suas motivações. "Vocês acreditam que estão fazendo isso pelo bem do bebê ou por vocês mesmos?" A pergunta ficou pairando no ar, pesada. Larissa, com os olhos marejados, respondeu: "Acho que é pelos dois. Mas será que é errado querer fazer parte da vida do nosso filho?" Apesar do conflito, Larissa começou a perceber algo novo. O vínculo que Olivia parecia ter com o bebê era genuíno. Mesmo sem conhecê-la profundamente, Larissa sabia, no fundo, que Olivia amava aquela criança de um jeito que poucas pessoas entenderiam. O capítulo termina com Olivia sentada na sala de estar, olhando para uma imagem do ultrassom que havia pendurado na parede. Lá fora, a noite caía, e a cidade parecia tão agitada quanto seus pensamentos. "Eu não vou desistir de você", disse, acariciando a barriga, enquanto as luzes da rua piscavam ao fundo. Os dias pareciam se arrastar. A tensão entre Olivia, Larissa e Vinícius não diminuía, mas a batalha legal também não avançava. Enquanto isso, a vida seguia, e cada um lidava com o peso dessa conexão inesperada de maneiras diferentes. Olivia tentava encontrar momentos de paz para focar em sua gravidez. Caminhava diariamente pelo parque próximo de casa, onde o som das árvores balançando ao vento ajudava a aliviar sua mente. Mas a realidade sempre voltava. Cada vez que via uma família passeando com seus filhos, a angústia a invadia. Certa manhã, ao sair de uma consulta de pré-natal, Olivia cruzou com Larissa na sala de espera da clínica. Foi um encontro inesperado, sem tempo para evitar. Por um momento, as duas se encararam em silêncio. Larissa parecia hesitante, mas finalmente tomou coragem para falar. "Olivia, eu sei que isso tudo é um caos. Eu só queria que você soubesse que não estamos tentando machucar você." Olivia respirou fundo antes de responder. "Eu sei. Mas, Larissa, esse bebê é tudo para mim. Você entende o que é isso?" Larissa assentiu, com os olhos marejados. "Entendo. Porque ele também significa tudo para nós." Antes que pudessem continuar, Vinícius apareceu na recepção. Ao ver as duas conversando, seu semblante ficou rígido. Ele se aproximou rapidamente e, de maneira polida, mas firme, disse: "Larissa, temos que ir." Olivia observou enquanto o casal se afastava. Algo na expressão de Larissa parecia diferente, menos combativa e mais reflexiva. Mas Vinícius ainda transmitia a determinação de quem não abriria mão de lutar. Dias depois, a clínica sugeriu uma nova reunião mediada. Dessa vez, o tom seria mais informal, com o objetivo de explorar alternativas sem a pressão do tribunal. Olivia estava relutante, mas aceitou. Larissa, por outro lado, viu aquilo como uma oportunidade de construir uma ponte. Na sala de reunião, o ambiente era menos formal, mas ainda carregado de tensão. Larissa iniciou a conversa. "Olivia, eu queria propor algo. Sei que a situação não é ideal, mas talvez possamos encontrar uma forma de compartilhar isso." Olivia franziu a testa. "Compartilhar? Você está sugerindo criar essa criança juntas?" Larissa hesitou. Até aquele momento, não tinha uma ideia clara de como isso funcionaria, mas sentia que precisava propor algo. "Não sei exatamente como, mas talvez seja o melhor para ele." Vinícius interrompeu, visivelmente desconfortável. "Larissa, não sei se isso faz sentido. Precisamos resolver isso de forma objetiva." "E o que seria objetivo, Vinícius?" "Arrancar o bebê dela?" respondeu Larissa, pela primeira vez mostrando a raiva que vinha reprimindo. A tensão na sala aumentou. Olivia, que até então estava em silêncio, finalmente falou: "Vocês dois precisam decidir o que querem de verdade. Porque eu sei exatamente o que quero: ser mãe.
Eu não escolhi essa confusão, mas não vou abrir mão dele. A conversa terminou sem acordo, mas algo havia mudado. Larissa começou a perceber que a resolução daquele conflito exigiria mais do que advogados e documentos. Nos dias seguintes, ela tomou a decisão de buscar um contato direto com Olivia, longe da formalidade das reuniões e tribunais. Mandou uma mensagem curta. Podemos conversar? Só nós duas. Olivia hesitou antes de responder, mas acabou aceitando. Encontrarão-se em um café discreto, no centro da cidade. Larissa parecia mais vulnerável do que nunca. Olivia, eu preciso ser honesta. No começo, tudo que eu pensava era que esse bebê deveria ser nosso. Mas agora, vendo você, ouvindo você falar sobre ele, percebo que isso não é tão simples. Olivia olhou para Larissa com cautela. Então, o que você quer? Eu quero encontrar um jeito de estarmos presentes na vida dele. Não estou dizendo que quero tirá-lo de você. Só quero que ele saiba quem somos, quem é o pai dele. Olivia ficou em silêncio. Era a primeira vez que Larissa falava com sinceridade, sem a rigidez do tribunal ou a interferência de Vinícius. Eu não sei se consigo aceitar isso agora, respondeu Olivia. Mas talvez, com o tempo. O encontro foi um primeiro passo, pequeno, mas significativo. Larissa voltou para casa sentindo-se aliviada, enquanto Olivia refletia sobre como aquele gesto poderia mudar o rumo de suas vidas. Os encontros recentes trouxeram uma nova dinâmica à relação entre Olivia, Larissa e Vinícius. Embora o conflito estivesse longe de ser resolvido, algo havia mudado. A disposição de Larissa em dialogar abriu uma pequena brecha para um possível entendimento. Olivia ainda estava receosa. Apesar da conversa no café ter sido civilizada, o impacto emocional da batalha judicial continuava pesando. No entanto, ela percebeu que Larissa era diferente de Vinícius. Enquanto ele parecia guiado por uma postura rígida, quase profissional, Larissa demonstrava fragilidade e sinceridade. Semanas depois, a clínica sugeriu um novo encontro mediado, desta vez para formalizar uma proposta inicial. Olivia relutou, mas acabou aceitando. O encontro foi marcado em uma sala neutra e discreta, longe da atmosfera fria do tribunal. Larissa foi a primeira a falar. Olivia, sei que nada disso é simples, mas precisamos encontrar um caminho. Nós pensamos muito sobre isso, e estamos dispostos a propor algo que, esperamos, funcione para todos. Olivia cruzou os braços, olhando diretamente para ela. Estou ouvindo. Vinícius assumiu a fala, embora sua postura permanecesse rígida. Acreditamos que o bebê tem o direito de conhecer os dois lados de sua família. Não queremos tirá-lo de você, mas gostaríamos de ter alguma presença na vida dele. Olivia sentiu o coração apertar. Era difícil processar a ideia de compartilhar algo tão íntimo e precioso. E como exatamente vocês imaginam isso? Perguntou, com cautela. Larissa, percebendo a resistência de Olivia, interveio. Eu sei que parece impossível, mas talvez possamos estabelecer um acordo que beneficie o bebê. Não queremos invadir sua vida ou tirar seu papel de mãe. Só queremos ser parte disso de alguma forma. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Olivia suspirou, tentando organizar seus pensamentos. Larissa, eu entendo o que você está dizendo. Mas isso não é só sobre o que vocês querem. Esse bebê cresceu dentro de mim. Ele é meu filho. Vocês entendem o que isso significa? Vinícius respondeu, com a voz firme. Nós entendemos. Mas também precisamos ser claros. Ele é meu filho biológico. Isso não pode ser ignorado. A tensão aumentou. Olivia sentia o peso das palavras de Vinícius, mas algo no tom de Larissa a fazia hesitar. Havia sinceridade ali, um desejo genuíno de proteger o bebê sem causar mais danos. Depois de horas de discussões, concordaram em um esboço inicial de um acordo. O nome de Vinícius seria reconhecido na certidão de nascimento como pai biológico, mas Olivia manteria a guarda exclusiva. Larissa e Vinícius teriam o direito de visitas supervisionadas, com a possibilidade de revisão do acordo no futuro, caso fosse do interesse do bebê. Quando a reunião terminou, Olivia saiu com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia que havia dado um passo para resolver o conflito. Por outro,
Temia as implicações de dividir qualquer espaço emocional com Larissa e Vinícius. Naquela noite, sozinha em casa, refletiu sobre o futuro. Segurando a imagem do último ultrassom, falou em voz baixa: "Eu vou fazer o que for melhor para você, mesmo que seja difícil para mim." Enquanto isso, Larissa e Vinícius também discutiam os próximos passos. "Você acha que ela realmente vai aceitar?" perguntou Larissa, enquanto se sentava no sofá da sala. "Não sei. Mas pelo menos estamos tentando", respondeu Vinícius, embora sua voz mostrasse sinais de dúvida. Larissa segurou a mão dele, algo que não fazia há semanas. "Não importa o que aconteça, precisamos estar juntos nisso. Pelo bebê." Os dias que se seguiram foram cheios de incertezas. Advogados começaram a redigir os termos do acordo, enquanto as três partes tentavam, cada uma à sua maneira, encontrar paz em meio ao caos. Em um gesto inesperado, Larissa enviou uma mensagem para Olívia: "Obrigada por ouvir. Sei que não é fácil para você. Só quero que saiba que realmente admiro sua força." Olívia hesitou antes de responder, mas, depois de reler a mensagem algumas vezes, escreveu: "Obrigada. Espero que possamos encontrar uma solução que seja boa para ele." O tempo parecia suspenso enquanto as três vidas permaneciam conectadas por um fio tênue e delicado. Apesar dos avanços no acordo, a tensão emocional ainda era insuportável. Olívia, embora decidida a lutar por seu bebê, começava a perceber que Larissa carregava uma dor que não era evidente nas disputas legais. Foi durante uma reunião casual, sem advogados ou intermediários, que Larissa, incapaz de conter as emoções, deixou transbordar tudo o que sentia. O encontro aconteceu no apartamento de Olívia, que havia sugerido uma conversa tranquila, longe da formalidade que os consumia. Larissa chegou sozinha, deixando Vinícius em casa. Estava visivelmente nervosa, mexendo nas alças da bolsa enquanto Olívia servia chá. Sentaram-se à mesa, uma em frente à outra, com um silêncio desconfortável pairando entre elas. "Olívia", começou Larissa, com a voz hesitante. "Eu sei que já disse isso antes, mas acho que nunca fui completamente honesta sobre o que estou sentindo." Olívia inclinou-se levemente, surpresa pelo tom vulnerável de Larissa. "O que você quer dizer?" Larissa respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que já ameaçavam escapar. "Eu me sinto um fardo, como se eu estivesse invadindo algo que não é meu." Olívia ficou em silêncio, esperando que Larissa continuasse. E então, as palavras começaram a fluir como uma enxurrada. "Esse bebê, ele é seu, Olívia. E ele é do Vinícius. Mas ele não é meu. Ele nunca será. E isso dói tanto que eu nem consigo explicar." As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Larissa, que tentava enxugá-las apressadamente com a mão. "Eu tento me convencer de que estou fazendo certo, lutando para fazer parte da vida dele, mas a verdade é que me sinto uma impostora. Eu amo esse bebê, mesmo sabendo que ele não tem nada de mim. Nem uma célula sequer." Olívia sentiu um nó na garganta ao ouvir a confissão. Pela primeira vez, percebeu a profundidade da dor de Larissa, algo que antes parecia escondido por trás da determinação dela e de Vinícius. "Larissa, começou Olívia, mas foi interrompida. "Deixe-me terminar, por favor." Larissa olhou para Olívia com os olhos vermelhos de choro. "Eu sei que você deve me odiar por tudo isso. Pelo que eu e o Vinícius estamos fazendo, pelas ações judiciais. Mas tudo o que eu queria era ser mãe. Só isso. Não ser uma intrusa na vida de outra mulher." Olívia sentiu os olhos marejarem. A sinceridade de Larissa era desconcertante, mas ao mesmo tempo, humana. Ela colocou a xícara de chá na mesa e estendeu a mão, hesitante, tocando de leve os dedos de Larissa. "Eu não te odeio, Larissa. E, para ser sincera, acho que nunca odiei. Eu só não sabia como lidar com isso." Larissa balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com o guardanapo. "E eu também não sei. Mas, Olívia, eu queria que você soubesse que, independentemente do que aconteça, eu nunca vou deixar de amar esse bebê, mesmo que ele não seja meu de verdade." Por um momento, as duas ficaram em silêncio. Olívia finalmente falou: "Sabe, Larissa,
eu acho que ele é mais sortudo do que qualquer um de nós. Porque, no final das contas, ele vai ter amor de todos os lados. As palavras de Olivia pareciam uma ponte, algo que Larissa não esperava ouvir. Ela sorriu, apesar do rosto ainda marcado pelas lágrimas. O dia do parto chegou com o nascer de um sol tímido, enquanto Olivia sentia que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. As contrações começaram durante a madrugada, e, mesmo acostumada a enfrentar tudo sozinha, dessa vez, ela desejava não estar tão isolada. Sem saber por quê, pegou o celular e enviou uma mensagem curta para Larissa. Estou indo para o hospital. É hoje. Minutos depois, recebeu a resposta. Estamos indo. Não se preocupe, estaremos lá. Olivia hesitou, mas não respondeu. Uma parte dela ainda lutava contra a ideia de compartilhar aquele momento tão íntimo. Contudo, no fundo, sentia que a presença deles fazia sentido. Afinal, Vinícius era parte de Gabriel. E Larissa? Larissa era algo indefinível, mas importante. No hospital, Olivia foi preparada para o parto. A sala de espera estava silenciosa, mas carregada de tensão. Larissa e Vinícius chegaram pouco depois dela e foram recebidos com olhares curiosos dos funcionários. Eles pareciam deslocados, como se não soubessem exatamente onde se encaixavam. Horas se passaram. Larissa andava de um lado para o outro, incapaz de controlar o nervosismo. O que você acha que ela está sentindo agora? Perguntou a Vinícius, com as mãos trêmulas. Acho que está pensando nele, assim como nós. Quando a enfermeira apareceu para anunciar o nascimento, Larissa desabou em lágrimas. É um menino. Mãe e bebê estão bem, informou a profissional, com um sorriso acolhedor. Vinícius e Larissa se entreolharam, compartilhando um alívio silencioso. Quando foram autorizados a entrar no quarto, hesitaram por um momento na porta. Lá dentro, Olivia segurava Gabriel com tanto cuidado que parecia temer quebrá-lo. Ela estava exausta, mas seus olhos brilhavam de amor. Larissa foi a primeira a falar, ainda parada na entrada. Ele é tão pequeno. Olivia sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. E tão perfeito. Larissa aproximou-se lentamente, sentando-se ao lado de Olivia na cama. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto olhava para o bebê. Obrigada por permitir que estivéssemos aqui. Isso significa muito. Ele é parte de vocês também, respondeu Olivia, surpreendendo até a si mesma com suas palavras. Vinícius permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam fixos no bebê. Quando Olivia percebeu, estendeu Gabriel para ele, um gesto que carregava muito mais significado do que palavras poderiam expressar. Quer segurá-lo? Vinícius, com as mãos trêmulas, pegou o pequeno Gabriel nos braços. Era a primeira vez que segurava o filho biológico que nunca esperou ter nessas circunstâncias. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, e ele olhou para Larissa. Ele tem os olhos da Olivia, comentou, em um tom quase reverente. Larissa sorriu, enxugando as lágrimas, enquanto Olivia observava a cena com um misto de emoções. Por mais que aquele momento fosse difícil, algo dentro dela dizia que Gabriel estava cercado de amor. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre os três começou a se ajustar. Larissa e Vinícius respeitavam o espaço de Olivia, visitando Gabriel nos horários combinados. Olivia, por sua vez, começou a perceber que, apesar de toda a confusão, Larissa era alguém que realmente se importava com Gabriel de um jeito puro e genuíno. Certa tarde, enquanto Larissa segurava Gabriel em seus braços, ela se virou para Olivia com lágrimas nos olhos. Sabe, às vezes eu me sinto tão culpada. Ele é seu e do Vinícius. Não tem nada de mim, mas, mesmo assim, eu o amo como se fosse meu. Olivia ficou em silêncio por um momento, tocada pela sinceridade de Larissa. Eu sei. E ele vai sentir isso, Larissa. Você faz parte da vida dele, e ele vai saber disso. O primeiro aniversário de Gabriel foi o marco de uma nova fase. Olivia organizou uma pequena celebração, convidando apenas pessoas próximas. Larissa ajudou com os preparativos, enquanto Vinícius cuidava dos últimos detalhes. Durante a festa, Olivia observava Gabriel brincando com seus presentes e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. O caminho até ali fora tortuoso, mas o amor que cercava seu filho agora era maior que qualquer mágoa. Mais tarde,
Quando todos já haviam saído, Larissa permaneceu por alguns minutos a mais. Ela segurava Gabriel enquanto ele adormecia em seu colo. Olivia sentou-se ao lado dela, e, por um momento, ambas ficaram em silêncio, contemplando o pequeno que unira suas vidas de maneira tão improvável. Larissa quebrou o silêncio. Ele é mesmo sortudo, sabe? Não importa o que aconteça, ele vai crescer cercado de amor. Olivia concordou, sentindo que aquelas palavras resumiam tudo o que viveram. E nós somos sortudas também, de um jeito que nunca imaginamos. Os primeiros meses após o nascimento de Gabriel foram um misto de adaptação e aprendizado. A tensão inicial, que parecia impossível de ser superada, gradualmente deu lugar a uma convivência mais leve. Larissa e Vinícius decidiram encerrar o processo judicial. Após conversas sinceras, Olivia concordou em registrar o nome de Vinícius na certidão de nascimento de Gabriel, entendendo que isso garantiria direitos importantes ao filho. A relação entre eles, no entanto, não se limitava mais a formalidades legais. Algo mais profundo começava a se formar. Olivia, que antes se protegia com reservas, começou a enxergar Larissa e Vinícius de forma diferente. Eles estavam ali, não para tomar Gabriel dela, mas para fazer parte de sua vida, de maneira cuidadosa e respeitosa. Certo dia, Larissa apareceu na casa de Olivia com Gabriel no colo, enquanto Vinícius chegava logo atrás, carregando uma bolsa cheia de brinquedos. Ele adora esses aqui, disse Larissa, entregando um pequeno urso de pelúcia para Olivia. Não conseguimos sair de casa sem isso. Olivia sorriu, pegando o urso e rindo da expressão feliz de Gabriel. Eu não sabia que ele já tinha um favorito. Larissa e Vinícius passaram a tarde com Olivia, ajudando com tarefas do bebê e trocando histórias sobre os primeiros meses de Gabriel. No final, sentaram-se todos na sala, enquanto Larissa pegava Gabriel no colo para fazê-lo dormir. Sabe, disse Olivia, quebrando o silêncio, por muito tempo, eu achei que isso nunca funcionaria. Mas agora, eu acho que está dando certo. Vinícius olhou para Olivia, surpreso com a confissão. Nós sentimos o mesmo. E somos muito gratos por você ter nos dado essa chance. Larissa sorriu, emocionada, enquanto balançava Gabriel. Ele é o elo que nos une. Acho que não teria como ser diferente. O tempo passou, e a dinâmica se tornou mais natural. Larissa e Vinícius respeitavam os limites de Olivia, mas as visitas começaram a se tornar momentos de descontração, como encontros familiares. Aos poucos, Olivia começou a vê-los não apenas como as pessoas conectadas biologicamente ao seu filho, mas como amigos. Foi em um desses encontros, meses depois, que Larissa e Vinícius chegaram com um brilho nos olhos, algo diferente. Larissa parecia nervosa, e Vinícius mal conseguia conter o sorriso. Podemos conversar? Perguntou Larissa, segurando uma sacola nas mãos. Olivia franziu a testa, confusa, mas concordou. Eles sentaram à mesa, e Larissa colocou a sacola no centro. De dentro, tirou um par de sapatinhos brancos. O que é isso? Perguntou Olivia, intrigada. Larissa respirou fundo, os olhos marejados. Estou grávida. Por um momento, Olivia ficou em silêncio, assimilando a notícia. Então, um sorriso sincero se espalhou por seu rosto. Larissa, isso é maravilhoso. Larissa não conseguiu segurar as lágrimas. Eu nem sei como dizer o quanto isso significa para mim. Depois de tudo, eu achava que nunca fosse acontecer. Vinícius colocou a mão no ombro de Larissa, emocionado. Nós não queríamos que você soubesse por outra pessoa. Achamos que você tinha que ser a primeira a saber. Olivia olhou para os dois, sentindo uma onda de emoção invadi-la. Era estranho pensar em como tudo havia começado, na luta e na dor que compartilhavam. Mas, agora, sentia que eles eram mais do que aliados. Eram uma família, ainda que não convencional. Vocês vão ser incríveis, disse Olivia, segurando a mão de Larissa. Gabriel vai ter um irmãozinho ou irmãzinha para brincar. Larissa sorriu, enxugando as lágrimas. E, se não se importar, queremos que você esteja presente para ele ou ela também. Você faz parte disso agora, Olivia. A conversa terminou com risadas e planos para o futuro. Gabriel brincava com seus brinquedos no chão da sala, enquanto Olivia
Larissa e Vinícius dividiam ideias para o novo bebê. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia claro, repleto de amor e possibilidades. Naquela noite, depois que Larissa e Vinícius se despediram, Olívia ficou sozinha com Gabriel. Ele estava adormecido em seus braços, os pequenos dedos apertando levemente o tecido de sua blusa. Ela olhou para o rosto sereno do filho e sentiu uma paz que há muito não experimentava. A sala estava silenciosa, iluminada apenas por uma luz suave vinda da luminária ao lado do sofá. Olívia suspirou, deixando o peso dos últimos meses finalmente escapar em um sorriso. Por tanto tempo, sua vida fora uma busca. Primeiramente pela independência, depois pelo sonho de ser mãe e, finalmente, pela solução de um conflito que parecia insuperável. Agora, com Gabriel em seus braços e a relação com Larissa e Vinícius tomando forma, ela sentia algo que nunca imaginara sentir: plenitude. Levantou-se e caminhou até o berço, onde colocou Gabriel com cuidado. Ficou ali por um momento, observando o pequeno respirar suavemente. Enquanto acariciava sua mãozinha, murmurou: "Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, sabia?" Ao se afastar, Olívia sentou-se na poltrona do quarto de Gabriel e olhou ao redor. Cada detalhe daquele espaço fora montado com tanto amor e dedicação, desde as cortinas leves que balançavam ao vento até os brinquedos organizados nas prateleiras. Aquele lugar era uma extensão de tudo o que ela havia se tornado: uma mulher realizada, capaz de enfrentar o inesperado e encontrar força até nos momentos mais difíceis. Por um momento, pensou em Larissa e Vinícius. Sentia algo novo por eles: gratidão. Apesar do início tumultuado, era impossível negar que Larissa e Vinícius também faziam parte daquela história. Não como adversários, mas como parceiros. Juntos, eles estavam criando algo maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Enquanto o vento suave entrava pela janela, Olívia percebeu que, pela primeira vez, não precisava buscar mais nada. Não havia o vazio de antes, nem o medo que a consumira nos últimos meses. Ela estava exatamente onde deveria estar, cercada de amor. Com um último olhar para Gabriel, sussurrou para si mesma: "Eu consegui. Finalmente, minha vida está completa." Curtiu e se emocionou com essa história? Curta, se inscreva no canal e acompanhe nossas histórias. Até a próxima!